E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aconteceu uma notícia que na verdade foi ontem, porém hoje que a notícia realmente se espalhou sobre a lei que configura o abuso de autoridade. Aí, primeiro assim, eu não preciso nem falar se isso é bom ou se é ruim. O autor, o autor do projeto é o Renan Calheiros. Então, assim, coisa boa não vem, não é? E aí, como é que esse camarada fez esse projeto? Ele simplesmente pegou leis que já existem, só que assim, é uma lei que uma pessoa de bem olha e fala, não, mas tá certo, tem que ser assim mesmo, senão é abuso de autoridade. Só que a lei já existe. Ele simplesmente colocou lá, pra quê? Pra você, tipo, colocar tanta coisa e colocar algumas coisas infiltradas pra que você olhe aquilo em geral e fale, ah, uma lei boa, entendeu? É literalmente isso. Eu vou ler algumas pequenas cláusulas dessa lei. Gente, olha que falta de vergonha na cara. Primeira aqui, ó, uma delas. Obter prova em procedimento de investigação por meio ilícito. Isso já é lei. Já é lei. Por exemplo, o que isso significa? Se uma pessoa cometeu um crime, você não pode, tipo, hackear o celular dela, entendeu? E falar assim, ó o crime que ele cometeu, entendeu? E botar esse cara na cadeia. Isso você não pode fazer, já tá na lei. O que você pode fazer é inocentar alguém com uma prova ilícita. Como, por exemplo, o Sérgio Moro. Ele condenou o Lula, certo? Aí vamos fingir lá que a gente encontrou a mensagem que ele fala que ele trabalha pra CIA. E ele falou, não, tem que condenar o Lula, a gente arranja um jeito de injetar a prova. Então o Lula foi preso inocentemente, correto? Como ele foi preso inocentemente, mesmo o jeito que você descobriu isso foi ilícito, o Lula é obrigado a sair da cadeia, você não pode prender ele. Mas não foi o caso, né? Então essa é uma. A próxima cláusula. Estender a investigação de forma injustificada. Pena de 6 meses a 2 anos de detenção. O que seria isso? Imagina assim, a Lava Jato faz uma operação, certo? E nessa operação, por acaso, ela pega o Lula, que recebeu um sítio, o Palocci, que recebeu dinheiro de propina de alguma coisa, outra pessoa que recebeu isso, não sei o que lá, certo? Uma operação pegou 5, 6 pessoas. Aí, o Lula é condenado, pronto pelo sítio, vai preso, certo? Encerrou. Mas por acaso, o Palocci, ele foi preso, ele foi condenado também por outro processo e ele fala assim, ó, esse processo eu peguei, beleza, mas o Lula também pegou, ele tá fazendo uma delação premiada, correto? Ele fala, o Lula também pegou esse dinheiro e eu tenho provas, porque delação premiada tem que ter provas, senão simplesmente não vale nada. Por acaso, se o advogado do Lula fala assim, ó, mandar pro STF, coloca o número do artigo, porque mexe na Constituição, o STF tem direito a ver, certo? O processo. Aí ele manda lá e fala assim, ó, o juiz aqui já me condenou pelo sítio. E ele tá simplesmente estendendo a investigação e não tem justificativa nenhuma, simplesmente por uma delação mentirosa. O que o STF faz? Pum! Esse juiz vai tomar 6 meses e 2 anos de detenção. Olha que coisa maravilhosa, não é lindo? Olha que coisa linda. Próxima. Negar acesso ao investigado ou ao seu advogado a inquérito ou outros procedimentos de investigação penal. O que significa isso? Imagina uma coisa, esse cara aqui, ele está sendo investigado por um crime. Porém, o juiz suspeita ou tem algumas provas que ele cometeu outros crimes. O que acontece? O advogado ou a pessoa julgada, ela pode chegar pro juiz e falar assim, eu quero saber tudo que você está me investigando. Correto? Aí ele vai lá e some com todas as provas. Olha que beleza. É um paraíso isso, gente. É uma lei melhor que a outra, não é? E essa aqui é praticamente um complemento da outra. Decretar medida de privação da liberdade de forma expressamente contrária às situações previstas em lei. Pena de 1 a 4 anos de detenção. O que significa isso? Você lembra quando o Michel Temer foi preso? Por que ele foi preso? Ele teve uma prisão provisória. O que seria isso? Eles suspeitavam que o Michel Temer podia pegar algumas provas de crime que ele cometeu e simplesmente sumir com essas provas, certo? Então o que acontece? A justiça declara uma prisão provisória simplesmente para essa pessoa não conseguir mexer nas provas, entendeu? Lembra que eu falei que tinha aquele chantillyzinho pra você falar, ah, olha como a lei é boa, olha, essa parte é boa da lei.
executar a captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judiciária. Pena de 1 a 4 anos de detenção. O que significa isso? O policial, ele não pode simplesmente resolver ir na sua casa, arrombar sua porta e entrar na sua casa e começar a investigar sem uma ordem judicial, correto? Isso já existe, isso já é lei. O policial não pode fazer isso. Se ele não pegar você fazendo nenhum crime em flagrante, ou ele não tiver uma autorização judicial, ele não pode entrar na sua casa. Essa lei já existe. E eles colocam isso porque eles acham que as pessoas são otárias, cara. É brincadeira. Essa aqui, cara, é o absurdo da lei. Essa aqui acho que todo mundo já soube. Assim, essa lei é óbvio que esse artigo ele realmente foi feito pra não denegrir a imagem do político bandido, que quando ele vai preso, ele não quer ir de algema, não é? Então, submeter preso ao uso de algemas quando estiver claro que não há resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do preso. Pena de 6 meses a 2 anos de detenção. O que significa isso? Imagina uma coisa, um policial vem, um cara acabou de assaltar uma mulher, roubou o carro, certo? O policial vem, levanta a arma e manda o cara sair do carro. O que o cara faz? O cara vai, desce do carro, ele simplesmente coloca a mão na cabeça, vai pro chão e não ameaça nada, certo? Ele não apresenta nenhum tipo de ameaça policial, porque ele deitou no chão, botou a mão na cabeça. Aí o policial não pode algemar ele, porque senão ele vai preso. Aí ele vai falar, senhor bandido, por favor, será que o senhor pode levantar e me acompanhar para o carro? Porque eu preciso levar você para a delegacia, porque você acabou de dar um tiro numa pessoa. Aí o senhor bandido vai levantar, certo? Com a mão na cabeça, porque ele não pode ser algemado. Ele vai lá, ele simplesmente, na hora que o policial não estiver esperando, ele pula, pega a arma do policial e dá um tiro no policial e acabou, irmão. E se o policial tentar algemar, o policial vai preso, entendeu? Olha que absurdo. Olha a cabeça de um político bandido. Gostar de um projeto desse pra simplesmente não denegrir a imagem dele. E olha quantas pessoas ele coloca em risco, cara. É brincadeira, sabe? Olha a próxima é outro chantilly em cima do bolo. Manter homens e mulheres presas na mesma cela, pena de 1 a 4 anos de detenção. Aí eu te pergunto, me mostra um presídio que tem cadeia de homem e mulher junto na mesma cela. Cara, isso já existe, essa merda. Tem que colocar pras pessoas literalmente não verem o resto, cara. O político realmente acha que as pessoas são retardadas, cara. Olha o que absurdo isso, meu. Olha a próxima. Demora demasiada e injustificada no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de atrasar o andamento ou retardar o julgamento. Pena de 6 meses a 2 anos de detenção. O que significa isso? Eu vou colocar um exemplo bem assim que todo mundo conhece. O Lula, ele foi condenado pelo Sérgio Moro, correto? Aí o Lula simplesmente mandou para outra instância, certo? Recorreu e foi pro TRF4, que são 3 juízes do colegiado. Aí, pra quê? Porque ele fala assim, ó, o juiz Sérgio Moro, ele me odeia, por isso que ele me condenou. Aí os 3 juízes vão avaliar a pena que ele deu e o motivo e porquê, e dizer, ó, não, tá certo, tá errado, ou não, é pouca pena, ou é muita pena, irregular, entendeu? Simplesmente isso. Aí, se o processo for muito grande, e esse cara aqui for condenado, sei lá, em 3, 4 meses, ele simplesmente quiser jogar no STF e falar assim, ó, me prenderam 4, 5 meses a mais, não sei o que, ó, eu quero liberdade, não sei o que, porque isso não tem justificativa. E o ministro do STF simplesmente falar, não, concordo com o senhor, não tem justificativa essa demora de ler um processo de 340 páginas. Então o senhor está livre e lixe-se o processo. Olha que beleza, olha, é o Brasil, o país da justiça, né, meu? Então, gente, é impressionante, sabe? E o grande disso, qual que é o grande negócio sobre todas essas coisas que estão acontecendo nesse projeto de lei? Meu, o Bolsonaro simplesmente, ele pode vetar isso. Ele fala, cara, vou vetar e acabou essa palhaçada, entendeu? Ele pode fazer isso, ele tem todos os direitos de fazer isso. Aí, agora, parece que alguns deputados mandaram pro STF analisar e ver que isso não é constitucional, algo assim. E sabe quem foi o sorteado pra dizer, ó, isso é constitucional ou não?
O ministro Gilmar Mendes, galera. O ministro Gilmar Mendes. Será que ele vai falar, não, isso aí é um abuso de autoridade? Meu Deus do céu, é brincadeira, né, cara? É palhaçada isso. Mas então, óbvio que o Gilmar Mendes vai falar, vai passar o projeto, é totalmente constitucional. Defender um bandido, o Gilmar Mendes tá batendo palma, entendeu? Só que assim, o grande negócio qual que é? O Renan Calheiros, ele é bandido, né? Será que ele é bandido? Ele tem 12 inquéritos no STF. Será que ele é bandido? É uma pergunta, não estou afirmando nada. Esse cara, ele não é nada burro, cara. Nada burro. Ele simplesmente colocou no Twitter que agora, e com esse projeto de lei, 2 casos vão ficar bem assim. Será que foi algo correto de ser feito? Que foi o caso do Lula e o futuro caso do Flávio Bolsonaro. E ele ainda colocou as tags dos dois, correto? Por que isso? Porque ele sabe que dos dois lados tem corno de político, entendeu? Dos dois lados tem aquele cara que o Bolsonaro é o Deus Supremo da Terra, e do outro lado tem que o Lula é o Deus Supremo da Terra. Então ele realmente jogou pros dois lados pra tentar apoio da esquerda e da direita. Então esse cara é um gênio, entendeu? E aí o que acontece? Agora é que vai realmente decidir se o Bolsonaro vai cumprir a palavra que ele falou. Agora o filho dele tá envolvido. Não é ele que disse assim, se meu filho estiver envolvido nessa merda aí, tem que se fuder mesmo, tá ok? Não lembra que ele falou isso? Então agora a gente vai realmente ver se o Bolsonaro vai cumprir a palavra dele e vai vetar isso, essa palhaçada que estão fazendo na porra do Congresso lá dos deputados. Vamos ver se essa palhaçada ele vai vetar, porque, gente, é complicado, né, meu? O Brasil é complicado pra cacete, né, meu? Então, meu, valeu pelo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá um likezão aí se você curtiu. E se inscreve no canal porque isso ajuda muito mesmo, cara. Valeu!